aqui ouvir uma pregação, por mais bonita e eloquente que ela possa ser, e você sai àquela porta e você não consegue tirar, olha, desta pregação toda, eu consegui tirar isto para mim, que eu posso aplicar à minha vida, não valeu a pena. Porque a intenção de nós ouvirmos a palavra de Deus é para que nós possamos ser transformados diariamente por ela. E a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada. Eu acho engraçado quando algumas pessoas dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens. Maior milagre seria se a Bíblia fosse escrita por um cavalo. Quem é que ia escrever se não homens? É claro que foi a criação de Deus, o homem, quem diz a inteligência, que pôs aqui na terra, e o homem escreveu divinamente inspirado. Mas foi escrito por homens. Quando alguém disser assim, mas a Bíblia, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens. Você pergunta, então, querias que fosse escrita por um cavalo? Às vezes temos de ter essas respostas assim que faz a pessoa pensar. É claro que foram homens que escreveram divinamente inspirados. E a palavra de Deus, ela é apta. Uma coisa que está apta é que está pronta. Tem todo o poder, tem toda a capacidade para ensinar, para redarguir. Redarguir significa, sabe o quê? Dar resposta. Se você souber a palavra de Deus, você vai saber ter a resposta às dúvidas que as pessoas vêm trazer, às dúvidas que o mundo traz, à dúvida que vem à nossa mente. E nós vimos a semana passada que temos que ter cuidado com os falsos profetas. E eu pergunto, será que existem falsos profetas? Existem e muitos, irmão. Existem e muitos que usam a palavra de Deus, que usam a Bíblia, a mesma Bíblia que você tem aí consigo. Usam essa mesma Bíblia, usam a palavra de Deus, usam o nome de Deus e de Jesus. Tem igrejas bonitas, irmão, que nós olhamos e pensamos, caramba, gostava de ter uma igreja assim. E, no entanto, são falsos apóstolos. Como a Bíblia fala, são lobos devoradores, que por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, que querem apenas enganar o povo a seu bel prazer. E a importância desta mensagem, irmão, é para nós compreendermos que frutos é uma coisa e sinais é outra. Nós temos um exemplo que na Bíblia é flagrante. E quando eu era pequena, causava-me confusão. Quando eu era pequena, e é curioso nós crescermos com a Bíblia, irmão. É espetacular nós crescermos com a Bíblia e nós aprendermos aquilo que a Bíblia fala e vermos, quando éramos crianças, certas passagens nos causavam confusão por causa do mundo. E depois, quando nós vamos crescendo com Jesus, nós olhamos e lembramos, quando era pequena, eu li isto e fazia-me confusão, mas hoje eu tenho discernimento para entender a palavra de Deus. E a importância de você ler a Bíblia, irmão. Olha, esta igreja, esta liderança, está mais comprometida com esta palavra do que ter você como um membro desta igreja. Eu prefiro, e você que entenda bem aquilo que eu vou dizer, eu prefiro que alguém vá embora do que comprometer a verdade do Evangelho. A Cristina está a dizer que não se importa que eu vou embora. Não, eu não estou a dizer isso. Agora, eu nunca, que Deus me guarde sempre, e nunca vou manipular a palavra de Deus de forma a agradar seja quem for. Porque a palavra de Deus, ela é pura. Ela é justa, ela é verdadeira. É Jesus. Isto é Jesus. E em Êxodo, vamos abrir, Êxodo 7. Para você poder compreender o que é isto de sinais. Sinais e maravilhas. Quem é que está aqui que já orou para que na igreja, na reunião, haja sinais e maravilhas? Todos nós desejamos. Será que é bíblico? É bíblico. Será que Deus quer fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres? Será que Deus quer? Sim, Deus quer. Será que Deus tem prazer nisso? Sim, tem. Agora, será que isso é o mais importante? Não, não é. Porque o milagre, um sinal, é algo temporário. É algo que acontece porque as manifestações do poder de Deus não têm nada a ver com homens. Ouça bem uma coisa, irmão. A manifestação do poder de Deus, uma cura instantânea. Pessoas a serem curadas instantaneamente aos milhares. Quem é que já viu reuniões assim? Eu já vi.
E infelizmente nós vemos pessoas que andam sedentas atrás disso. Isso não tem nada a ver com homens, tem a ver com Deus, porque Deus é o dador dos dons. Ele é o dono dos dons. Nenhum homem pode reclamar para si o dom de fazer milagres. Nenhum homem pode reclamar para si a capacidade de fazer sinais, prodígios e maravilhas. É dom de Deus. Você está a começar a compreender qual é a diferença entre um sinal e o que é o fruto. Nós já vamos chegar lá ao fruto para você compreender. Mas é que você compreende o que é isto de sinais. Quem é que conhece a história de Moisés? Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo. E Moisés tinha uma grande dificuldade. Ele era um homem, sim, que Deus viu nele e pôs nele a capacidade para libertar um povo. Mas ele era limitado, porque ele era gago. Ele tinha dificuldade em falar. E a primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi ir diante do faraó e falar: Faraó, deixa o meu povo ir. E como ele se sentia-se limitado, Deus incumbia o seu irmão Arão de falar. E então era Arão que falava. Mas se você for aí, no capítulo 7, no versículo 9, temos de ler no 8 até. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de faraó, e se tornará em serpente. Então, você está a ver, nós temos Moisés, Arão, povo de Deus. Povo de Deus. Eles eram como você e eu, povo de Deus, que foram se apresentar diante do faraó, que era inimigo de Deus. Ok? Então Moisés e Arão entraram a faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Irmão, quando eu era criança e que nós líamos as histórias da Bíblia, minha mãe contava as histórias da Bíblia, o povo de Deus sempre ganhava. Acabava sempre bem. Saía sempre vencedor. E eu chego aqui e vejo esta parte e vejo que os magos, os maus, na minha linguagem de criança, os maus fizeram o mesmo que os bons fizeram. Como é que é possível? Quem é que já pensou assim? Como é que é possível um falso apóstolo? Como é que é possível um falso profeta? Como é que é possível, em nome de Deus, nós que sabemos quem somos, que pomos em prática a palavra de Deus, às vezes temos alguma dificuldade em ver um sinal, uma maravilha. E nós vemos homens a fazer tudo e mais alguma coisa. Quem é que isso já trouxe dúvida ao seu coração? Levanta a mão. E nós estamos aqui perante uma situação igual. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Eles fizeram o mesmo, mas a vara de Arão foi lá e engoliu as outras varas. E aquilo que nós estamos a ver é uma manifestação de poder. Aquilo que nós estamos a ver é um sinal, é uma maravilha, é algo extraordinário. É algo que é fora do mundo natural. Compreende? Vamos abrir agora a Bíblia em 2 de Coríntios. E vamos ver o que a palavra de Deus diz. E vamos nos cingir à palavra de Deus, irmão. Eu não vou dar muito a minha opinião, eu vou dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Você não queira saber a minha opinião. Não queira saber a opinião de ninguém. Quando você tem dúvidas, a palavra de Deus é que tira as suas dúvidas. Ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho. Se você tão somente buscar a vida na palavra de Deus, você vai encontrar a vida. E veja aí 2 de Coríntios 11, no versículo 13. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Você sabe o que é uma coisa fraudulenta? É uma coisa que é uma fraude.
não é real. Você já viu alguma nota de 2 euros falsa? Já viu uma nota de 2 euros falsa? Não. Sabe por que você não viu? Porque não existe uma verdadeira. Só há falsificação de alguma coisa que é verdadeira. Nunca ninguém vai acreditar numa nota de 150 euros. Acha que você consegue enganar alguém com uma nota de 150 euros? Não existe. Mas há falsificações de notas de 100 euros. E há quem seja enganado por elas. É ou não é? Só existe uma falsificação de algo que é verdadeiro. E aquilo que os homens falsificam nunca vai corromper a integridade da palavra de Deus. Ela é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira. Você está a compreender? Mas aqui está a falar que existem obreiros, apóstolos, fraudulentos, transfigurando-se, transformando-se, fazendo-se passar, porquê? Em apóstolos de Cristo. Será que todos os apóstolos são fraudulentos? Não. Será que todos os obreiros são obreiros que querem se fazer passar de Cristo, mas são do diabo? Não, não são todos, mas que há. E é aqui que nós temos que prestar atenção. Não é maravilha. Veja, isto não é nada de extraordinário. Porque diz assim, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E se você for ver aí muitas religiões, os espíritas, por exemplo, que eles têm um discernimento do mundo do espírito, que nós, se calhar, até temos alguma dificuldade em ter. Porquê? Porque o Satanás, o diabo, se transfigura em anjo de luz e eles acham que estão a servir a Jesus, que estão a servir a Cristo, que estão a servir a Deus. Temos de ter cuidado, irmão. Será que temos autoridade para julgar? Eu faço uma pergunta assim. Será que nós temos autoridade para julgar estas pessoas? Responda-me. Temos. Nós temos. A Bíblia nos exorta para nós termos cuidado com os falsos apóstolos, para nós termos cuidado com os espíritos enganadores, e até fala, provai os espíritos para verem se são de Deus. Nós temos uma ideia errada do que é julgar, irmão. Julgar não é criticar. Julgar não é dizer mal. Julgar não é dizer, mesmo tu és um pip, mesmo tu não prestas para nada. Não, não é isso. Mas você tem o poder de pegar na palavra de Deus. Por isso é que eu disse, esta igreja está comprometida com a palavra de Deus, mais do que está comprometida em mantê-lo assim como membro da igreja. Porque se estiver comprometida com a palavra de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou a falar devagar, para já porque tenho a garganta assim meia. Vocês estão a ver que eu estou pausadamente. Mas eu quero que você compreenda que às vezes nós estamos a falar e nós temos que dizer ao irmão, tenha cuidado. Olha que essa igreja não é uma igreja sã. Olha que essa palavra que você ouviu não vem de Deus. Olha que aquele pastor não é de Deus. Eu podia contar imensos testemunhos, que são tristes mesmo, de homens que a troco de dinheiro é que aceitam ir pregar. A troco de quantias exorbitantes é que aceitam serem convidados numa igreja. E outras coisas más, irmão. Outras coisas más. Continuando. Não é muito, pois que os seus ministros, quem são os ministros do diabo? São os demónios. Se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E veja no versículo 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Está a ver? A igreja de Cristo, sendo chamada igreja, tolera tudo e mais alguma coisa. E torna-se presa de doutrinas de homens que, em vez de libertar a vida de uma pessoa, amarram a vida de uma pessoa. Quem é que está aqui e se considera uma pessoa sensata? Eu sei que toda a gente vai levantar a mão. Então, se você é sensata, se você tem o Espírito Santo de Deus, você que não tolere na sua vida homens, mulheres, doutrinas que não são de Jesus. Porque isso vai trazer maldição. Pois vós, sofredor, sois, pois,
Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, eu também tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. E por aí além. Mas você que está a ver, nós não podemos, se temos o Espírito Santo de Deus, não podemos tolerar falsas doutrinas na nossa vida, na nossa igreja. Amém? Agora, como é que nós devemos julgar? Como é que devemos julgar essas pessoas? Como é que nós devemos saber se realmente aquela doutrina, aquele homem, aquela mulher, aquele pastor está a dar frutos como Jesus espera de nós? Abra aí comigo. 1 João 4. Diz assim no versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito. Está a ver? Não creia em todo o Espírito. Só porque alguém usa o nome de Deus, só porque alguém fala em nome de Jesus, você não creia em tudo o que você ouve. Não é verdade? Você que não crê em tudo o que você ouve. Você que tem que confrontar aquilo que a pessoa diz com a palavra de Deus. Está na palavra? Ótimo. Não está na palavra? Rejeite, irmão. Por isso é que nós falamos tanta vez, para nós termos cuidado com toda a pregação que nós vimos na internet. Porque está cheio delas, irmão. Está cheio de coisas que você pode ouvir na internet, mas você tem que julgar pela palavra de Deus. Provai os espíritos se são de Deus. Porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, isso é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e és que já está no mundo. Este espírito, irmão, enganador do anticristo já está no mundo. E a intenção dele é o quê? É enganar. É enganar o povo, é levar multidões a se desviar da vontade de Deus. Está compreendida a parte dos sinais? Agora vamos ao caráter, aos frutos. Estava a pensar, enquanto estava a meditar nesta lição, que tive a semana toda a meditar, e veio imensas passagens à minha Bíblia, à minha cabeça, do quanto a palavra frutos é mencionada na Bíblia. A Bíblia fala que aqueles que estão plantados na casa do Senhor darão frutos. Abre aí em Salmo 92. Toda a gente olha para mim. E quer que você responda sinceramente. Quem é que está aqui que sabe que é suposto você dar frutos? Levanta a mão. Ok? Mantenha a mão. Quem é que sabe que é suposto você dar frutos? Levanta a mão. Pronto. Houve algumas pessoas que não levantaram a mão. Glória a Deus. Significa que esta palavra é para si. A Bíblia nos compara a árvores. A Bíblia nos compara a uma árvore que dá bons frutos e que dá frutos na estação própria. Hoje em dia nós vemos fruta fora da época. No supermercado tem sempre fruta. Se lhe apetece uma laranja, todo o ano a laranja. Mas você pode comprar uma laranja de agosto com uma laranja que dá em dezembro ou em janeiro? Não consegue. Porque não é uma fruta da época. Mas a Bíblia fala que os justos é suposto darem frutos na estação própria. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão, e isto é frutos. Se você ler o Salmo 1 com desejo de compreender o que aquele Salmo diz, está a falar de frutos. E o fruto é o quê? É a transformação
do nosso caráter, irmão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lá está. Ele aqui, este homem, este varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, é porque ele confronta as atitudes dos ímpios com a palavra de Deus. Ele vê, opa, perigo. Não é o que a Bíblia fala. Então, eu não vou andar segundo o conselho deles. Nem se detém no caminho dos pecadores. Isto é transformação de caráter ou não há? Não é. Se calhar, antes de você conhecer Jesus, você sentava-se com os pecadores, você ria com os pecadores, você ria das mesmas piadas que eles falavam, falava da mesma maneira que eles falavam. Hoje é você. Se você quer ser bem-aventurado, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores, não pode andar no caminho dos ímpios, não pode fazer nada disso. Nem se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Está a ver o que é a aplicação diária para a sua vida, o que é que você tem que fazer? Com esta mensagem você tem que fazer, pegar na palavra de Deus e nela meditar dia e noite. É possível meditar na palavra de Deus dia e noite? Sim, 1000 vezes sim. É possível, irmão. Significa que você vai ser uma pessoa quadrada e religiosa? Não. Significa que você vai ser uma pessoa culta, você vai ser uma pessoa íntegra. E o que é que vai acontecer? Puxará como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Dá fruto na estação própria. E as folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Está a ver o que é que Jesus espera de nós? Que nós sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros, que têm sempre alimento. Aqui, qual é o significado do ribeiro? Irmão, uma árvore plantada junto a um ribeiro, é você que está plantado junto ao Rei da vida, que é Jesus, irmão. E se você estiver aí nesse lugar arraigado na palavra de Deus, você vai ter vida. Por isso é que Jesus disse, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Oh, irmão, a palavra de Deus é espetacular, porque você conhece, pega numa passagem, depois você já vai ao Novo Testamento, depois você vai ao Velho Testamento, e realmente, desde Gênesis a Apocalipse, o que a gente vê é Jesus aqui. É Jesus aqui. Este ribeiro de águas que fala é Jesus. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Você que lê o Salmo 1. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eu tenho uma petengueira em casa, que ela está plantada, mas a culpa também é minha, que ela está num vaso que já é pequeno para aquela árvore. E sabe o que acontece? A petengueira, quando está na altura de dar fruto, a folha muda de cor. Mas ela não está a dar fruto. Sabe o que acontece? Dá vento, fica o quintal cheio de folhas. É assim o ímpio. Parece que vai crescer, mas porque não está plantado junto ao ribeiro, que é Jesus, dá um ventinho, as folhas todas caem. Veja aí no Salmo 92, no versículo 12. O justo florescerá como uma palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão, darão fruto nos átrios do nosso Deus. E veja, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê, irmão? Para que é suposto você dar fruto? Para você ficar inchado em si mesmo? Não. Diz aí, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Por isso é suposto você dar fruto. E o fruto que Deus espera que você dê é a transformação do seu caráter. Se você pecava antes, não peque mais. É aquilo que matava, não mate mais. É aquilo que roube, não roube mais. É aquilo que fazia aldrabices, não faça mais. Não é uma conduta que convém a um servo de Deus. Mas ele vai à igreja. Mas ele diz as palavras todas bem. Mas ele evangeliza. Não importa se o seu caráter está fora dos padrões de Deus, você não está a dar fruto.
E isto não sou eu que digo, irmão. Jesus disse isto. Senhor, estão a bater à porta. Senhor, deixa-nos entrar. Você conhece a passagem das 10 virgens? 5 eram loucas, 5 eram prudentes. 5 mantiveram a sua lamparina com óleo, com azeite. Cuidaram da sua salvação. Houve transformação de vida. Houve verdadeira transformação do caráter. Mas outras 5 vinham à igreja. Sim, vinham. Vinham à igreja. Até tinham a lamparina para ter a unção. Mas a lamparina estava vazia. Até tinham umas vestes de virgem. Mas o seu coração estava manchado. Não havia verdadeira santificação. Não havia verdadeira transformação de vida. Irmão, quando nós estamos num processo de conhecer Jesus, quando nós estamos realmente a caminhar em direção a Jesus, você tem que mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. Você começa a ter que ver santificação em tudo o que você faz. E ainda que tenha todo o sermão bem preparado, se você sai daqui para fora e aquilo que você faz, não anda de mão dada com aquilo que você diz, não está a dar fruto, é um falso profeta. Apenas tem o blá blá blá, está a repetir coisas, mas você não está a ter verdadeira transformação de vida. Porque a transformação vem de dentro para fora. Vem de dentro para fora, irmão. E isto dói. Tem que doer em si. Porque você o que está a fazer, você está a assassinar diariamente o seu caráter. Dar frutos é isto, irmão. É diariamente você vai mortificar a sua alma. A sua alma precisa de se arrepender diariamente. Isto pode ser confuso para alguns, mas você que fique com atenção àquilo que eu estou a dizer, porque ouça uma coisa. Há muitas coisas que você ouve na igreja e no momento você não entende. Mas você que não fez, não estou a entender nada do que ela está a dizer. Bem, quando acabar, depois a gente vê. Não. Você que ouça a palavra diz, por toda a palavra diz, ela é apta. É apta para instruir. E é uma boa semente. Se você receber num bom solo esta semente, eu garanto-lhe com certeza absoluta, que vai produzir fruto. E quando você precisar, ouvi aquilo na igreja. Olha, é isto que tem que fazer. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Sabe uma das coisas mais importantes de dar fruto? Não é dar fruto 1 ano. Nem é dar fruto 2 anos. Nem 3, nem 4. Estava a estudar esta mensagem. E lembrei-me de uma nespereira que a minha avó tinha lá no terreno. Eu tenho 35 anos e sempre me lembra, no verão, aquela nespereira dava fruto. E ainda hoje, aquela nespereira está lá e dá fruto. Lembrei-me de um preiro que tem em pé da casa do meu pai, que eu e as minhas irmãs brincámos lá, comemos muito, muito peru de lá. E aquele preiro ainda está lá e dá fruto. E eu comecei a olhar para a minha vida, a olhar para a vida dos meus pais. Irmão, mais importante do que você dar um fruto assim rápido, é você dar um fruto que permanece. E que vem o lavrador e corta um bocado da árvore, mas você continua a dar fruto. E vem uma tempestade e você continua a dar fruto. E vem o 20 de fevereiro que leva milhares de árvores tudo por lá abaixo, mas aquela árvore continua ali a dar fruto. E vem alguém e constrói uma casa ao lado e a árvore continua a dar fruto. E a Bíblia fala, se nós estivermos ligados a Jesus, nós vamos dar fruto que permanecem para sempre, irmão. E que coisa mais terrível a nós termos conhecido, provado quem Deus é. Até demos fruto. Mas depois começamos a descurar o nosso coração. Começamos a deixar os cuidados do mundo entrar, os enganos da riqueza, o meu acho, não é bem assim. Ele pregou lá na igreja, mas eu acho que não é bem assim. E depois a gente fala isto. A gente fala em casa.
Ele pregou, mas não é bem assim. Eu acho que é assim, assim, assim. Porque assim, assim, assim. Será que se alguém olhar para si e seguir o seu exemplo, vai dar bom fruto? Será que você tem a coragem de se levantar por aqui em cima do palco e dizer assim, podem olhar para mim? Claro que olhando para Jesus, ok? Jesus, é sempre Jesus. Mas a Bíblia também fala para nós nos imitarmos uns aos outros. Fala ou não fala? A Bíblia fala, imitai-vos uns aos outros. A fé dos quais imitai. Olhar para os vossos pastores e a fé dos quais imitai. E a Bíblia fala para nós sermos exemplos uns dos outros. Será que você pode dizer, olha, podes olhar para mim porque a minha vida é um exemplo? Quando você está numa situação em que os seus filhos precisam de salvação, você vai olhar para uma pessoa que tem os filhos a servir a Deus ou vai seguir o conselho de uma pessoa que os filhos fazem o que querem? Diga-me. Você vai olhar para uma pessoa que tem os filhos a servir a Deus, é ou não é? Porquê? Porque essa pessoa se calhar provou que a palavra de Deus é verdade, pôs em prática, e você pode olhar para ela, pode vir ter com ela, porque você vê que os frutos são bons, você pode encontrar um refúgio nessa pessoa. Está a compreender porque você precisa de ver os frutos? É por isso, irmão. Quando você está numa situação no seu dia a dia, você precisa de alguém com quem falar. Você vai falar com o Zé da esquina, que os filhos falam mal, a mulher não liga nenhuma a ele, que é para depois você sentar-se no café. Se eu fosse a ti, tu ias ver o que é que eu ia lhe fazer. Irmão, isto parece brincadeira, mas já me disseram isto. Irmão, já me disseram isto e não foi o Zé da esquina, foi um pastor de uma igreja. Foi uma pastora que me disse, tens que dar uma lição. Eu estava desesperada porque o meu casamento estava a passar uma fase muito, muito má. E o pastor e a pastora disseram, tens que dar uma lição. Sabe onde é que eles estão agora? Estão um para cada lado. Não são mais um casal. E eu fiquei a pensar, ok, eu venho até aqui à procura de consolo, de conforto, de solução. E o Espírito Santo começa a contender connosco. Ok, não é bem isto que eu quero ouvir. E eu tinha colocado no meu coração, não ia contar a minha situação a mais ninguém, só ao pastor. Mas porque aquilo que eles disseram não soou bem, falei com o líder de louvor. Cristina, perdoa. Ajoelha-te no teu quarto e clama, porque há promessa para o teu casamento. E eu, ok. É isto que eu preciso de ouvir. É esses os frutos que você precisa de ver. E esta dor, irmão, porque nós, às vezes, nós idolatramos uma pessoa. Nós olhamos para uma pessoa e ela fala tudo bonito. Ela fala tudo aquilo que você quer ouvir, ou não. Mas fala tudo bonito, irmão. Mas depois, se você tiver o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai contender consigo e você vai saber, não é isto que eu preciso de ouvir. E quando você descansa no Senhor, quando você ouve a palavra de Deus e você descansa no Senhor, garanto que Deus faz o impossível, irmão. Deus faz o impossível. Mas para isso é preciso você conhecer a palavra de Deus. É preciso você passar tempo a ler a palavra de Deus, irmão. Você tem que ler a palavra e não me canso de dizer, você tem que ler a palavra. A Bíblia fala, assim como o servo brama pelas águas, assim a minha alma clama por ti. Assim como a gazela no deserto precisa de encontrar água, a sua alma tem que clamar assim por Deus. Porque se você não tem esta fome de conhecer quem Deus é, eu lamento informá-lo, mas vai ser muito difícil você dar frutos que permanecem para a vida eterna. Eu quero dar frutos que permanecem para a vida eterna. Eu quero ser como no Salmo 22, que quando for velhos ainda darão frutos. Sabe o que isto significa? Quando você estiver a morrer, se você estiver com Jesus, a sua morte vai ser uma morte santa que vai abençoar. Olhe, lembrei-me também do irmão Pierres, aqueles que conheceram. Um homem com 94 anos, que na cama do hospital, um dia antes de morrer, cantava:
Senhor meu Deus, quando maravilhado. Ele não conseguia falar, mas aquele homem conseguia cantar. Ele estava numa cama do hospital para morrer, não porque ele tivesse doença, estava a morrer, era um velhinho. E ele pregava Jesus. Isto é dar fruto? É dar fruto. Que a nossa vida, irmão, uma oração que eu faço sempre diz, Senhor, que a minha vida seja para dar glória ao Teu nome. Que até na minha morte eu glorifique o Teu nome. Não é a vontade de Deus que você morra de uma morte horrível, irmão. É a vontade de Deus. A Bíblia fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu justo. Preciosa, irmão. É preciosa a morte do Senhor. Quando um santo, quando você e eu, quando nós morrimos. Por quê? Porque agora você vai estar lá com o Pai. Mas para isso, irmão, há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Você tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. Tem a ver com o nosso caráter. Tem a ver com o nascer de novo. Você conhece a história de Nicodemos? Ele veio ter com Jesus de noite. E ele perguntou, o que é necessário que eu faça? E Jesus disse, tu tens que nascer de novo. Nascer de novo? Mas então eu sou um homem feito. Será que eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Mas não era esse nascer de novo que ele falava. Era nascer de novo no seu espírito. Você tem que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir daí, a natureza do pecado é retirada. Você não é mais pecador. Você é santo, você é justo. Mas você tem que trabalhar diariamente para você transformar o seu caráter. Mortificar a sua carne. Mortificar a sua alma. Para que você dê fruto para Jesus. Você que abre aí em Hebreus. Vou pedir ao grupo louvor para subir. Eu antes de subir aqui, irmão, eu pedi, Senhor, por favor. Porque às vezes acontece que nós estamos tão cheios. Tão cheios da palavra de Deus que às vezes os nossos pensamentos se atrapalham. Às vezes aquilo que nós temos para dar atropela-se um ao outro e diz, Senhor, por favor, que eu fale somente aquilo que Tu queres que eu fale. Porque tenho tanta coisa dentro de mim, irmão. Mas glória a Deus. Hebreus 6. Veja aí no versículo 4. Diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva, proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, e o seu fim a ser queimada. Mas de vós, diga de mim, está a falar para si, diz assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O que é que acompanha a salvação, irmão? As boas obras, irmão. A mudança do seu caráter. Não é pelas obras que você vai ser salvo, mas a Bíblia fala que as boas obras foram preparadas para que nós andássemos nelas. Você está a compreender? As boas obras não é mérito seu. Deus preparou as boas obras para que nós, quando conhecemos Jesus, nós andemos nessas boas obras. E nós queremos fazer ao contrário. Nós queremos criar boas obras de nós mesmos para chegar a Jesus. Não é assim que funciona, porque a Bíblia fala que as nossas melhores obras são o quê? São trapos de imundícia. Não presta, são trapos mal cheirosos, não presta. Agora, se você conhecer Jesus, se você tiver Jesus no seu coração, existem boas obras preparadas por Deus para que você e eu andemos nelas. Deus deu-me revelação disto, nunca eu tinha compreendido assim. Não é você que vai fazer boas obras de si mesmo. O mérito não é seu. Agora, se você tiver Jesus, se você quiser mudar o seu caráter, existe um caminho mais excelente para aquilo que se chega a Deus.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor para que com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Irmão, nós temos que mostrar o mesmo cuidado até o fim. Mostrar o mesmo cuidado até o fim. O meu pai falou na quarta-feira: ser crente é fácil, porque até o diabo crê. Permanecer até o fim é difícil. Mas nós temos que ter o mesmo cuidado de permanecer até o fim. Esta semana eu e a minha família, nós passamos por um momento que foi muito triste. Eu sei que no momento nós estávamos todos ali e se calhar pensávamos, mas eu quando eu fui para casa, eu fiquei muito triste com uma situação que se passou. Muito triste, irmão. Por isso é que eu comecei no início. Sinto uma tristeza no meu coração. Porque pérolas, irmão, foram deitadas ao lixo. Que tristeza. Pérolas foram deitadas ao lixo. Porquê? Porque não houve o mesmo cuidado até o fim para completar a certeza da esperança. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores. Veja o que é que eu estava a falar. Dos que pela fé e paciência. Fé e paciência.